atrás, né? Comparando a humanidade de hoje com a humanidade do passado, não precisa voltar muito no passado, não. Você volta 100, 200 anos, qualquer família de classe média hoje é muito mais rica do que famílias riquíssimas lá atrás, pensando no que eles podem conseguir pelo dinheiro que eles têm. Uma vez, a Forbes ou a Fortune, não lembro agora, lançaram um ranking com as pessoas mais ricas da história da humanidade. E lá eles colocaram Cleópatra, Júlio César, pessoas que dominaram porções gigantes do mundo conhecido naquela época. E colocaram também bilionários americanos, como por exemplo Rockefeller, o Carnegie, que fez fortuna com aço, e corrigiram o patrimônio pela inflação. E dentro dessa lista atualizada, o Rockefeller era o número 1 da lista. Então ele estava à frente do Júlio César, por exemplo. E um detalhe interessante, Rockefeller não viveu há tanto tempo assim. Ele morreu durante o século XX. E ele era o homem mais rico dos Estados Unidos, na lista era o homem mais rico do mundo, sendo que durante quase toda a vida dele, ele não teve energia elétrica. E não porque não havia sido inventada, né? Não tinha energia assim pelas cidades. Até havia, mas o principal produto dele era querosene para iluminação pública. Então, energia elétrica disruptaria o produto dele. Então, ele voluntariamente não usava energia elétrica, falando: esse negócio é muito perigoso, é muito melhor ter querosene em casa, assim, em grandes quantidades. Né? Aí, depois de um tempo, ele se deu por vencido. Ele viu, não tem como, vou começar a usar energia elétrica. Mas pensa que esse cara, ele tinha uma casa sem energia. Hoje as pessoas, até humildes aqui no Brasil, uma grande cidade, têm energia elétrica. Ele não tinha acesso à informação que a gente tem. Na verdade, um jovem hoje, numa periferia, mas com celular e acesso à internet, tem mais informação na mão dele do que o Bill Clinton quando era presidente americano. Então, em vários aspectos, a humanidade está rica. Quanto mais para trás você volta no tempo, mais claro fica isso, pô. Hoje você tem muito menos gente morrendo de fome, ainda tem, infelizmente, comparado a qualquer outra época da humanidade. Talvez não a 2019, né, antes da pandemia. Mas você volta longos períodos no tempo, a gente já tá rico. Esse é o ponto. Só que riqueza você tem mais dinheiro que seu cunhado, né? Então mais que o vizinho, né? Exatamente, a gente tá rico, mas a minha grama não é tão verde quanto a do meu vizinho. Agora, a gente já tá assegurando o primeiro degrau da pirâmide de Maslow, tá praticamente assegurado. Agora é continuar vendo o restante da pirâmide, digamos assim. E tem um lance de entender a riqueza também, não apenas como posses, conquistas, mas sobre você ter abundância daquilo que é importante para você. O importante para quem vive numa grande cidade é sim ter conforto, é ter segurança, é ter talvez um carro que te transporte com segurança, eficiência, potência. Uma pessoa do interior pode ser que prover a sua família, poder ter a certeza de ver o pôr do sol e não faltar nada, não ter medo de faltar saúde ao longo da vida, acho que faz uma diferença muito maior. O conceito de ser rico, ele é bastante relativo, depende muito de onde a pessoa está. E eu vou voltar ao ponto da pessoa ter predisposição para aquilo ou não. Né? Vocês citaram jogadores de futebol, Neymar, Mbappé, foram descobertos logo cedo, grandes talentos e, de certa forma, foram apresentados a oportunidade de desenvolver esses talentos. Né? Imagino que se Neymar tivesse sido convidado para engraxar sapatos, né, ou para ser, de repente, ajudar um professor e se tornar um educador, talvez não teria desenvolvido seu talento. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida, mas eu demorei a me considerar uma pessoa capaz de me tornar bem-sucedido. Eu fui tímido quando criança, eu comecei a praticar o esporte, eu não era dos melhores do meu esporte, eu cheguei ao ensino médio como um aluno que não se entrosava, era tímido, não conseguia participar dos grupos dos melhores alunos, o que me deu maior autoconfiança foi ter avançado no esporte. Foi a natação que me tornou um cara mais competitivo, um cara que aprendeu a fazer sacrifícios durante um certo tempo para colher resultados numa competição lá na frente. Quando eu comecei a trabalhar com finanças, eu tinha a convicção de que estava no lugar errado. Não é a sensação, eu tinha a convicção. Eu era formado em administração pública, tinha vontade de atuar em marketing, talvez na área pública, sabia que levava jeito para finanças porque eu era um cara bom de matemática, física e química, mas eu me senti entre 98, que foi quando eu me formei, até mais ou menos 2004, que foi quando eu voltei do Canadá, já tinha escrito um livro, estava preparando Casais Inteligentes que Querem Ser Juntos, tudo aquilo eram oportunidades que estavam chegando até mim, que eu estava fazendo o melhor possível para poder entregar ou superar expectativas da melhor forma possível. E, superando expectativas, ganhar o máximo possível para fazer o melhor pé de meia possível para logo me livrar daquela carreira. Foi quando o Casais Inteligentes começou a deslanchar que eu falei, peraí, acho que tem um nicho aqui. O meu livro me convenceu a continuar na carreira, porque até então o que eu era? Um cara responsável.
um cara que usava a minha habilidade de comunicação, eu escrevia bem, era um cara bom de redação, porque eu sempre li muito, e usava essa redação para melhorar o que os caras que eu admirava, que eram os professores de contabilidade e finanças, eu ajudava o trabalho deles a ficar melhor. Ó, o professor deu aula, você não entendeu? Eu, como professor substituto, vou te dar umas dicas para você entender aqui. E os alunos aplaudiam. Ali eu me sentia fazendo bico. Né? A hora que eu sair de finanças e fizer o meu trabalho, aí eu vou ter sucesso. Mas o público entendeu do jeito diferente, abraçou a causa, e eu fui me descobrir um cara de finanças algum tempo depois. Sim. Eu acho que não é muito diferente de vocês, porque o Thiago era um entrevistador no começo da carreira. Muito bem sucedido, muito competente. Né? Mas você conta na sua história dos tropeços que você deu ali até encontrar o caminho e usar a sua habilidade para construir valor. Mas Não você é se julga, Cerbasi, um cara fora da curva, como o Lucão perguntou? Eu me julgo um cara fora da curva por 2 aspectos. Eu sou muito focado, então minha esposa reclama disso, né? Às vezes está rolando um assunto na sala, eu estou prestando atenção ou num jogo, ou numa conversa, ou num texto que eu estou lendo e estão falando um negócio absurdo, eu não estou percebendo, então eu sou muito focado. Acho que o esporte ajudou nisso. E eu desenvolvi uma habilidade Tempo de que pouca qualidade. gente tem. Eu escrevo bem pra caramba, mas assim, não é que eu treinei técnica de redação. Minha mãe, numa fase que a renda estava apertada em casa, ela decidiu fazer alguns trabalhos para complementar a renda. Eu estudava de manhã, ela me pegava na escola na hora do almoço, como não tinha como pagar uma babá, ela me abandonava, entre aspas, ela me deixava numa biblioteca para eu estudar. Então, todos os dias de uma semana, durante um ano inteiro da minha vida, eu, durante 2, 3 horas, fazia lição de casa, estudava, não tinha outra coisa para fazer na biblioteca, acabava, ficava ocioso, o que eu ia fazer? Eu ia devorar livros. Eu aprendi com 11 anos de idade a ler 2, 3 livros por semana, porque é o que eu tinha para fazer, não tinha opção de fazer mais nada. E isso me ajudou a desenvolver uma capacidade de redação que poucas pessoas têm. No mundo das Bacana. finanças ainda, quem tem olho é rei, né? Os caras que são bons de números vão estudar finanças. Poucas pessoas que são boas de redação vão estudar finanças. Conquistei meu espaço. Cara, eu tava refletindo um pouco sobre o que vocês estavam falando, assim. O Lucão falou, poxa, tem coisa que não dá pra ensinar. Eu concordo, né? Eu vejo hoje no mundo de finanças mesmo, e em vários outros, especialmente na internet, no marketing digital, né, que você mencionou, Marketing. pessoas que ficaram ricas por um motivo, querendo ensinar pessoas a ficarem ricas fazendo algo que essa daqui nunca nem experimentou na prática. Ou seja, não existe legitimidade e muitas vezes nem experiência, e muitas vezes nem conhecimento profundo sobre isso, para que você ensine alguém a enriquecer no lugar onde você não enriqueceu. E aí isso aqui me traz o raciocínio de que realmente tem coisas que não dá para ensinar de fato. Como, por exemplo, ensinar a jogar bola. Né? Você pode desenvolver o talento de alguém que já possui? Acredito que sim. Você pode desenvolver a habilidade de alguém que já chegou num nível mínimo? Acho que sim. Mas você não consegue transformar alguém num Neymar. Só que qual que é a reflexão? A reflexão é que, para mim, o esporte e o empreendedorismo são coisas completamente diferentes. Por mais que você tenha alguns princípios que permeiam os dois. Por exemplo, não me parece inteligente você querer enriquecer através do esporte. Por mais que a gente tenha Neymars da vida e Cristianos Ronaldos da vida. Então, eu lembro de conversar com alguns amigos atletas e eu lembro da insatisfação de ser o segundo lugar. Cara, você vê um atleta que está entre os melhores do planeta inteiro e que treinou por 15, 20 anos consecutivos. Ou seja, só tem uma pessoa no meio de 8 bilhões de pessoas que é melhor que você em alguma coisa. E aí você ficou 1 milésimo atrás dessa pessoa que é 1 milésimo mais que você, 1 milésimo melhor. E aí você pega e você não é reconhecido por ninguém. Você não é lembrado por ninguém, você não tem patrocínio, você não ganha dinheiro. Já no mundo dos negócios, o primeiro lugar ganha muito dinheiro, o segundo ganha muito dinheiro, o terceiro ganha muito dinheiro, o quarto ganha muito dinheiro, o quinto ganha muito dinheiro. Ou seja, se você tiver, cara, assim, num primeiro quartil aqui da sociedade, você vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Só que o que eu penso já que a gente tá falando sobre enriquecimento e não sobre propósito, né? Se eu tenho a disciplina para ser um atleta nível global, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, seja lá o que for, se eu aplicar o que me permite chegar nesse nível de alta performance nos negócios, seja na disciplina, seja naquela vontade de crescer, seja na competitividade, seja nessa ambição, não tem como eu não sou um empreendedor bem-sucedido. Né? Então, realmente acho que não dá para você ensinar alguém a ser Neymar, mas eu acho que dá para ensinar as pessoas a cuidarem melhor do dinheiro,
a fazerem melhores negócios, talvez multiplicarem mais seu capital. Talvez não dê para ensinar alguém a ser o Elon Musk, mas dá para ensinar alguém a organizar melhor os seus negócios. O Elon Não é? Musk não consegue ensinar alguém a ser como ele, nem que ele quisesse, porque foi uma conjuntura que produziu o Elon Musk. Isso. Em 1000 realidades paralelas, ele tá quebrado. Uhum. Em uma, ele construiu uma empresa que tá lançando foguetes a Marte e deu certo. E fazendo o foguete dar ré, entendeu? Porque E imagina, botando chip na cabeça. imagina eu agora. chegando pra você há 10 anos e falando, Thiago, eu tive uma ideia aqui de lançar foguetes pra Marte. Você falou, cara, tá maluco, ninguém faz, quem faz isso é a NASA. Tá maluco. Então foi quando o Elon Musk chegou pra alguém e falou isso. Então a chance dele dar errado era muito, mas muito maior do que a chance de dar certo. Só que ele assumiu tanto risco que quando deu certo ele ficou muito, muito rico. Mas voltando à sua reflexão e à pergunta que o Lucão fez, eu tô refletindo aqui e, sabe, talvez surpreenda alguns, né? Porque eu faço aquele perfil no Instagram que eu me acho muito, mas eu não me acho fora da curva em vários aspectos. Porque se eu penso no meu pai em termos de inteligência, eu me acho um cara inteligente. Meu pai me bota no bolso aqui, ó. Fala 5 idiomas, a memória dele é tão boa, até melhor do que a minha. Só que o meu pai, ele viveu num mundo que não tinha essas chances exponenciais que a nossa geração, principalmente essa geração que está assistindo agora pela internet, tem. Porque lá atrás, para você conseguir fazer um negócio com escala, você tinha que ter uma organização gigantesca, era muita gente abaixo de você. Hoje em dia, uma pessoa com um celular consegue vender para 1000 pessoas um produto de R$1.000, ela faz 1 milhão. Então as ferramentas tecnológicas fazem com que as pessoas medianas hoje consigam produzir resultados que só as pessoas realmente muito fora da curva do passado conseguiam produzir. O Serbasi falou, escala na época que ele começou era viajar para dar paz para 300 pessoas. Baita escala. Hoje quase todo mundo que tem lá 1000 amigos publica um story, vai ter 300 pessoas assistindo. Então já tem muita gente assistindo. Então o que eu vejo é que, para quem quer ficar rico, você tem 2 mundos. Essa é uma ideia do Nassim Taleb. Ele fala que existe o mediocristão, que é o mundo das coisas naturais, e o extremistão, que é o mundo das coisas criadas pelo homem. No mediocristão, por exemplo, você tem médias que coordenam aquele mundo. Se eu pego um grupo de 1000 pessoas, de homens, e faço lá a medição da altura de cada um, eu vou produzir um negócio chamado curva de Gauss. Eu vou ver que eu tenho poucas pessoas abaixo de 1,60, poucas pessoas acima de 2 metros, e a grande maioria oscilando em torno de 1,70. Você tem isso aqui. Se você tem lá, por exemplo, a altura dos homens e a quantidade. A maior parte em torno de 1,70. Agora, se eu faço a mesma coisa com o rendimento que as pessoas ganham no ano, se eu pego 1000 pessoas, eu não vou ter uma curva assim. Porque nessas 1000 pessoas eu posso ter o Guilherme Benchimol, que tem bilhão. Ele leva a curva lá para a ponta. Fica um gráfico de cauda longa. Então é outra dinâmica. Se você, por exemplo, adota uma profissão do mediocristão, o que é isso? Do mundo das coisas naturais. Pô. Você é um cara que trabalha vendendo seu tempo, vendendo sua hora por um valor fixo. Você faz consultas, é um nutricionista, é um dentista. Você vai ter que atender mais ou menos 10 pessoas no dia. Então vai ter um teto para o que você pode fazer. Quando é que você consegue ir para o extremistão? Quando você cria uma escala com muita gente abaixo de você. Agora, se você trabalha com rede social, aí você pode vender para uma pessoa, pode vender para 1000 de uma vez ou para 10.000 de uma vez. Você, do nada, em um lançamento, pode fazer mais dinheiro que fez na sua vida inteira somada. Como já aconteceu com você lá atrás. Comigo, com o Serbasi. Com o Serbasi talvez não, porque já tinha mais dinheiro acumulado, né? Quando começou a fazer o lançamento. Mas são mundos diferentes, Thiago. Então, um cara que é totalmente na curva, ou até abaixo da curva, se ele tiver com a ferramenta que dê mais escala para ele, pode ter um resultado maior do que caras muito inteligentes, inteligentíssimos, mas que não usam a ferramenta para isso. Sabe que eu tenho estudado muito essa questão da inteligência, até porque eu tenho 3 filhos, né? Além de especialista em finanças, sou especialista em reprodução humana. E 3 filhos muito diferentes um do outro. Uma que estuda pra caramba, outro que tem uma vida social muito intensa, outra que ama esporte. E você fala, pô, o que é melhor? Difícil saber o que é melhor, mas na verdade a gente vê que saber desenvolver as diferentes inteligências ajuda muito. Você falou que seu pai é muito inteligente, muito sábio. Meu sogro era um cara que assistia aquele, acho que era Show do Milhão, Jogo do Milhão do Silvio Santos. O cara acertava tudo, não errava uma, né? Pô, vamos inscrever o velho para ficar rico lá. Mas não basta inteligência. Você tem que saber acumular algumas atividades, algumas habilidades, e você tem que estar disposto a fazer o que a maioria não faz. E isso faz muita diferença. O cara pode ser muito inteligente, mas ele não está disposto a montar um canal digital e começar a usar os recursos deles, expor a cara dele e testar alguns modelos. Então, se ele não quer fazer o que outros estão fazendo, ele não cria a possibilidade de prosperar. Voltando ao que o Thiago comentou do esporte, o esporte realmente
muito pouco provavelmente vai ajudar a prosperar. É quase que como jogar na loteria, né? A estatística joga contra. Mas o esporte te ajuda a desenvolver habilidades que a escola não te dá. Competir em equipe, estratégia, o que você faz durante meses para performar na final de um campeonato, não importa se é de xadrez, se é de saltos ornamentais ou de corrida, mas o esporte ele te traz o setup do sacrifício, não sacrifício duradouro. O cara só vai praticar o esporte se tiver a competição no fim do ano, se é treinar, ele desiste. Então, eu fui velocista, pô, quer coisa pior que você nadar 5 km por dia para no fim do ano nadar uma prova de 50 metros, né, 22 segundos para ver se você consegue ganhar 0,1. Por quê? Porque a intensidade daquele momento justificava nadar 5 km por dia. Então, o esporte, ele nos proporciona aquilo que é proposto, que eu proponho no planejamento, que é, cara, faz um sacrifício, mas não é um sacrifício até os 65 anos de idade. Faz primeiro um sacrifício para viajar daqui a 3 meses. Comemorou? Faz agora um sacrifício para dar uma festa daqui a 6 meses. Incorpora o hábito do sacrifício como uma gincana na sua vida, não como um sofrimento. Porque a gente vê 90% da população fazendo sacrifício porque acha que a vida tem que ser sacrificada. Ele escolheu aquela casa, ele escolheu aquele meio de transporte, ele escolheu viver naquele lugar, e o que dá para fazer é sacrifício. 3, 4 horas por dia no transporte público, trabalhando por salário baixo, espalhando conta na mesa para conseguir pagar, porque a vida é sacrificada. Não vai enriquecer. Ele tem que mudar alguma coisa, né? Talvez o sacrifício de morar mais longe, de tentar trabalhar no interior, longe da família. Um projeto de 2, 3 anos de sacrifício para virar uma chave. Curiosamente, quem que é o maior vilão? A sociedade. As pessoas se impõem sacrifícios porque querem mostrar para a família que dão uma casa para os seus filhos, que conseguiram comprar um carro, uma moto. Geralmente o cara que não está dando certo, que se muda para um outro país, fala, cansei desse país, que é uma desgraça, Brasil, que não dá para crescer, vou morar na Inglaterra, na Irlanda. O cara vai fazer sacrifício. Ele vai andar de transporte público, ele vai comprar carro dividindo com 3 pessoas, vai dividir moradia com mais 3, 4 amigos, morar num porão, e depois de 4, 5 anos o cara está prosperando. Porque a sociedade parou de cobrar dele o status. Então ele aceitou o sacrifício na vida. Então a gente não quer propor o sacrifício que a vida tem que ser sacrificada. Você tem que buscar o prêmio dali a alguns meses. As pessoas não têm essa dificuldade. Não,